Atenção, atenção, Caio Piccolo me informa aqui, notícia urgente. Jogador de futebol famoso acaba de ser detido pela polícia. Já atuou por grandes clubes brasileiros e é alvo de uma operação de investigação por manipulação de resultado de jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive Série A. Quem é o jogador? Quem é? Vitor Ramos. Vitor Ramos. Ah, o Vitor Ramos namorou com a Nicole Balls. Olha aqui, ó. Vitor Ramos. Aqui o Vitor Ramos. Famoso. Olha, já jogou... acho que jogou o Paulistão agora pela Portuguesa. Já jogou no Palmeiras. Já jogou no Vitória da Bahia. Jogou o Brasileiro pelo Goiás. E agora estava onde? Chapecoense. Aqui, ó, pelo Goiás. E está na Chapecoense. Aqui, ó. Ele com a camisa da Chapecoense. Pois é, policiais estiveram, olha só, cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do Vitor Ramos. Atualmente, ele é jogador da Chapecoense, suspeito de integrar uma organização criminosa que oferecia dinheiro para que jogadores fizessem lances específicos em jogos, como número de faltas e cartões. Com os resultados combinados, apostadores conseguiam lucros altos em sites de apostas. Eu vou conversar agora com a Camila Rodrigues, que tem informações. Ele está na polícia nesse momento. Camila, conta pra gente. Boa tarde. Tá sim, Gotino. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Vitor Ramos, jogador de 33 anos, que defende a Chapecoense, ele é zagueiro, né? Foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre todas essas circunstâncias. Ele, inclusive, teve o celular apreendido justamente para a apuração dessas situações. Um dos 20 mandados de busca e apreensão que o Ministério Público de Goiás está realizando neste momento, está cumprindo neste momento, foi realizado justamente na casa dele, onde foi verificado todas essas situações aí, apreendidos documentos para apuração desses fatos. Essa é uma operação, a segunda fase de uma operação deflagrada pelo Ministério Público aqui de Goiás, Gotino, para apurar pessoas envolvidas numa organização criminosa focada em manipular o resultado de jogos oficiais. Foram apurados que foram manipulados pelo menos 5 resultados de jogos da Série A do Brasileirão do ano passado e outros 5 resultados de jogos dos estaduais, inclusive aqui de Goiás. O Vitor Ramos, né, foi levado para prestar esse esclarecimento. A gente ainda não tem muitas informações sobre os outros 3 mandados de prisão que o Ministério Público também está cumprindo. O que a gente tem de informação até agora é que ele foi levado apenas para prestar esse depoimento, para conversar ali com a polícia, né? A defesa dele, inclusive, o empresário dele já disse que ele não tem envolvimento nesse esquema. A Chapecoense enviou uma nota para a imprensa informando que apoia essas investigações, que está colaborando com todas essas investigações, mas que acredita muito no Vitor Ramos. Qual que era o objetivo desse esquema, Gotino? Era fomentar altos valores para esses apostadores. Para isso, eles aliciavam jogadores de diversos clubes brasileiros, inclusive essa denúncia, né? Tudo isso começou depois de uma denúncia que o Vila Nova, que é um clube aqui de Goiás, fez essa denúncia no ano passado. Então, as investigações começaram a partir daí, lembrando que o Vila Nova é inocente nessa situação. Essas investigações começaram a apurar que os jogadores recebiam quantias entre 50 e 100 mil reais para realizar ações específicas, como, por exemplo, receber cartões amarelos, cartões vermelhos e também fazer pênalti. Aí, por exemplo, o jogador recebia uma espécie de sinal antes da execução dessa ação. E se ele concluísse essa ação, ele recebia toda a quantia depois. Então, até o momento que a gente tem de informações é que a polícia, né, o Ministério Público aqui de Goiás, em parceria com a polícia, está nesses 16 municípios brasileiros de 6 estados diferentes, cumprindo justamente essa ação. E eles acreditam que há muito mais gente, né, mais pessoas envolvidas aí nessa organização criminosa que era ramificada, era distribuída
distribuída em núcleos bem organizados. Lembrando que a primeira fase dessa operação foi realizada em fevereiro e oito jogadores chegaram a virar réu por corrupção. Um empresário foi preso na época, mas foi liberado. Todos respondem esse processo em liberdade. Volto com você, Gotino. Olha, então, muito bem a Camila falando aqui, explicando tudo. Muitas vezes não é a manipulação do resultado. Esses sites de apostas agora, que as pessoas têm acesso pela internet, eles possibilitam não só o resultado do jogo, mas você pode colocar ali. Eu não tenho esse hábito, não faço essa aposta, acho até perigoso. Tem muita gente que acaba ficando viciada nisso. Isso é um perigo total. Isso é um perigo total. Aí o que acontece? O jogador fulano de tal vai tomar um cartão amarelo aos 8 do segundo tempo. Aí ele recebe o sinal lá de fora, 8 do segundo tempo. O cara vai e põe a mão na bola. Cartão amarelo. Alguém apostou uma boa grana que o jogador X, Y ou Z ia tomar o cartão amarelo. É possível apostar até o número de escanteios. Até os 12 do segundo tempo, o time tal vai ter 15 escanteios. A bola tá na área e o cara já pumba, mete pra fora. 2, 3. Por isso que tem até algumas imagens que as pessoas estão observando em jogo, umas atitudes estranhas. Isso tem que ser coibido, isso tem que ser tirado, porque isso vai atrapalhar um dos esportes mais fantásticos de todos os tempos, que é o futebol. Eu sou apaixonado por futebol, mas isso não pode interferir na partida. A partida tem que ser jogada limpa, correta, né? E ir pra cima. O futebol ainda é um esporte que o mais fraco muitas vezes consegue reverter o resultado, consegue aplicar ali uma zebra. É muito interessante. Então, tem uma investigação hoje para coibir isso. Olha, Gotino, eu acho seríssimo essa denúncia. Espero que seja aí apurada da forma mais drástica possível, mais profunda possível, porque já pensou se as pessoas perdem a confiança no resultado do futebol, no empenho do jogador? Aí tá tudo desmoronado, né? O futebol, que é a paixão nacional. Lamentável, espero que realmente isso sirva de exemplo, essa investigação seja forte o suficiente para já gerar um efeito intimidatório assim e matar o mal pela raiz. E o Vitor Ramos foi levado, está sendo ouvido e nós vamos aqui aguardar o desenrolar dessa investigação. Se ele for inocente, a gente vai falar aqui. Se ele for culpado, a gente também vai falar aqui.